Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam com todos, amém? Deus nunca vai nos desamparar. Amém, igreja? Vamos orar? Soberano Deus e amado Pai, graças te damos ao Senhor por tudo, Pai. Por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder te exaltar, glorificar o teu santo nome, reconhecer a tua grandeza, Pai, em nossas vidas. Obrigado, Pai, que o Senhor nos conduza, que o Senhor continue, Pai, nos abençoando, para que neste momento a tua palavra, Pai, possa fazer a diferença em nossas vidas. Que nós possamos sair daqui, Pai, edificados pelo louvor maravilhoso que foi feito aqui e pelas orações, pela ceia, pela oferta do Senhor. E agora nós vamos meditar em tua palavra, para que ela, Pai, de igual modo, possa fazer a diferença na vida de cada uma das pessoas que estão aqui. Obrigado por tudo. Que o Senhor nos conduza e nos dê sabedoria, Pai. Toda honra e toda glória seja dada somente ao Senhor, pelos séculos dos séculos. Em nome de Cristo que eu oro e agradeço ao Senhor por tudo. Amém. Irmãos, Deus nunca vai nos desamparar. Amém? Você crê nisso? Hein? Maravilhoso. Eu acredito que todos aqui, a expectativa de uma mudança de ano, já fizeram seus planejamentos. Já prepararam todas as coisas para esse ano. E onde Deus entra nos teus planos? Deus faz parte dos teus planos? Lembre que Ele nunca vai te desamparar. Lembre-se disso. Mas Ele faz parte dos seus planos? Nosso Deus é um Deus poderoso. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Amém, igreja? Coisas que nós precisamos de ter essa convicção. Nós precisamos de ter certeza do Deus que nós servimos. Nós precisamos saber quem de fato Ele é. Para que a nossa vida não seja algo em vão. Para que a nossa fé não seja uma fé monótona. Para que a nossa fé não seja uma fé fraca. Nós precisamos saber quem, de fato, é o Deus que nós servimos. As expectativas para uma mudança de ano é muito grande. Os planos que nós fazemos, às vezes nós planejamos mudar de carro, planejamos mudar de casa, nós planejamos fazer uma faculdade, planejamos muitas coisas. Mas é muito importante que Deus esteja no meio dos nossos planos. Planejamos casar, fazemos tudo quanto é planos. Mas, por outro lado, nós também sabemos que só vamos poder realizar os nossos planos com a permissão de Deus. Se não for com a permissão dele, nada vai acontecer. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês em Gênesis, capítulo 17. É importante nós entendermos como Deus fez maravilhas na vida desses povos antigos, dos cristãos antigos. Muitos sentiram na pele o poder de Deus. Aqueles que faziam parte do plano de Deus, viu as suas maravilhas. Mas aqueles que não faziam parte do plano de Deus, viu a mão de Deus pesar poderosamente sobre eles. Eu gostaria que vocês pudessem, então, acompanhar comigo a leitura a partir do versículo 1. Diz assim: Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Essa é a promessa de Deus para Abraão. E todos viram isso.
Conhecemos a história, sabemos o quão Abraão foi pai de grandes nações. Porque ele foi fiel a Deus. Abraão foi fiel a Deus. Ele confiou em Deus. Ele teve fé nas promessas e na palavra de Deus diante dele. E você? Tem fé nas promessas de Deus para a sua vida? Você crê que se você buscar o Senhor de todo o seu coração, Ele vai fazer maravilhas na sua vida, assim como Ele fez na vida de Abraão? Você tem fé nisso, irmão? Nós precisamos ter fé nisso. Nós precisamos acreditar. Falando da sua vida particular, você planejou. E no reino de Deus? Qual foi o seu planejamento? Qual é o seu plano para a igreja do Senhor? Para o crescimento da igreja do Senhor? O que você tem pensado em fazer? Como você pode contribuir para a obra de Deus neste ano? Como nós podemos contribuir para a obra de Deus nesse ano? Você já planejou isso? Espero que todos tenham planejado. E lá no final eu vou falar o porquê desse planejamento, a importância disso para as nossas vidas. Irmãos, Deus, Ele é um Deus perto. Ele não é um Deus de longe. Ele está ao seu lado a todo momento. A todo momento. Deus não está do seu lado só quando você está triste. Deus não está do seu lado só quando você está alegre. Deus não está do seu lado só quando você conquista as coisas. Deus não está do seu lado quando você perde as coisas. Deus está ao nosso lado a todo momento. Deus está ao nosso lado a todo momento. E nós precisamos de crer nisso. Nós precisamos crer nessas coisas. Nós precisamos entender que Deus, Ele não vai deixar de ser Deus pelas circunstâncias em que nós nos encontramos. Ele não vai deixar de ser Deus pela circunstância que nós encontramos. Se você lembra bem, Ele é o nosso Criador, Ele que nos fez. Tudo está sob o controle dEle. Tudo está sob o controle de Deus. Nós precisamos entender essas coisas. Então, não é porque você está triste que Deus vai deixar de ser Deus. Não é porque você perdeu um ente querido que Deus vai deixar de ser Deus. Não é porque você casou e está feliz que Deus vai deixar de ser Deus. Não é porque você conseguiu conquistar as coisas que Deus vai deixar de ser Deus. O momento em que nós vivemos não importa. Deus vai ser sempre Deus. Precisamos entender essas coisas. Precisamos entender. Mas por que eu falo isso e com toda a convicção, e eu quero que vocês também cheguem nesse ponto de convicção? Porque, às vezes, nós não acreditamos de uma forma que nós precisamos acreditar em Deus. Nós achamos que Deus está longe. Que Ele não vai nos ouvir. Nós achamos que Deus está longe de nós. Na verdade, não. Deus está tão perto. Assim como nós falamos hoje. Ele quer uma intimidade sua com Ele. Deus quer que você crie uma intimidade com Ele. Simplesmente Ele precisa disso. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Deus, Ele está em todo lugar. Deus está em todo lugar. Deus tem todo o poder sobre Ele. E o mais importante ainda que eu acho nisso tudo, Ele consegue sondar os nossos corações. Ele sabe de tudo que nós precisamos. Ele sabe de tudo que nós queremos. Deus sabe todas essas coisas.
Mas nós precisamos acreditar e ter essa convicção. Precisamos crer nisto. Marta pensou que Jesus estava longe quando Lázaro morreu. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas Jesus estava lá perto. Ele sabia tudo o que estava acontecendo. Quando ele voltou de viagem, todos puderam ver a glória de Jesus naquele momento. Nunca um homem na terra teve o poder de ressuscitar, de trazer uma pessoa dos mortos. Mas Jesus teve esse poder. Ela não acreditou no momento. Mas Jesus fez isso. Jesus fez isso. Assim como vamos fazer alguma coisa. Eu acho interessante que dentro da igreja, quando vamos fazer algo, há alguns pessimistas no nosso meio. Eu acho legal isso. Porque mesmo os cristãos, conhecendo o poder de Deus, conhecendo a sua glória, nós não conseguimos ver o poder de Deus agir no meio da igreja. Como assim? Se tudo o que nós vamos fazer, alguns falam, não vai dar certo. Muitos colocam empecilhos quando vamos fazer algo para a igreja. Mas por que eu estou falando isso? Porque se um grupo divide as ideias, se um grupo não consegue entender quem é Deus de fato, não tem como crescer. Não tem como crescer. Vocês lembram de Pedro querendo andar sobre as águas e ir ao encontro de Jesus? Ele foi. Jesus permitiu que ele fosse até ele. Mas no meio do caminho, o que acontece no meio do caminho? Os ventos começam a soprar. E o que Pedro faz? Começa a olhar para trás, olha em volta, começa a ver os obstáculos que a vida colocava para ele naquele momento. Ele começou a focar nos obstáculos que a vida colocava. E esqueceu do grande homem que estava na frente dele. Pedro esqueceu disso. Porque se ele tivesse permanecido no foco, ele não tinha percebido a imensidão daquele mar que ele estava caminhando sobre ele. Ele não teria percebido o vento no ouvido dele. Não teria percebido isto. E quando os filhos de Deus têm foco, quando os filhos de Deus têm objetivos, eles vão longe. Eles vão longe. Uma igreja sem fé não vai longe. Uma igreja pessimista não vai longe. Se você souber o poder do Deus que você serve, grandes obras você vai fazer no reino de Deus. Nós precisamos crer nisso. E quando se tem foco, pouco importa os problemas, pouco importa as dificuldades para algo que vamos executar. Se nós oramos com fé, se nós trabalhamos para que as coisas aconteçam, como o caso da faculdade que a Patrícia falou, eu não estudei o suficiente para conseguir passar como as outras pessoas fizeram. Se eu trabalhar para que algo aconteça, se eu ter fé no Deus que eu sirvo, eu vou conseguir fazer grandes obras no reino de Deus. Tenho certeza disso. Mas se formos cristãos pessimistas, jamais nós vamos chegar em lugar algum. Ter fé não é algo da boca para fora. Como foi dito aqui, para ter uma intimidade com Deus, tem que ser algo da alma, tem que ser algo de dentro. Não pode ser algo superficial. Viver uma vida cristã é diário, é cotidiano isso. Nós precisamos acreditar que o nosso Deus é um Deus poderoso. Precisamos acreditar nisso.
Precisamos buscar isso. Precisamos viver essas coisas. Porque se nós não vivermos isso, se nós não vivermos uma fé verdadeira diante do nosso Deus, nós vamos continuar no mesmo lugar em que estamos. E todas as vezes que alguém se levantar para fazer algo, sempre vai ter alguém para desmotivá-lo, para dizer não faça, para dizer não vai dar certo. Sempre que eu for evangelizar alguém, vai ter um empecilho. Antes de querer fazer alguma obra, eu vou procurar os meios que vai me limitar de fazer aquilo. Mas eu sirvo um Deus que é poderoso. Eu gostaria que para que vocês tenham um ano abençoado diante do Senhor, creiam no poder do Deus que vocês servem. Nós buscamos coisas muito altas e nós esquecemos das coisas pequenas que Deus faz para nós. Só de você estar vivo, só de você estar respirando, é uma dádiva de Deus. Só de você não depender de ninguém para poder te limpar, só de você não estar num leito lutando para sobreviver, já é uma glória de Deus isso na sua vida. Só de você ter a oportunidade de adorar a Deus onde você estiver, em qualquer lugar que você está, é uma dádiva de Deus. Nós precisamos crer nessas coisas. As dificuldades vão existir? Sempre vão existir. Eu costumo muito falar que a nossa vida é cheia de altos e baixos. Tem momentos que estamos alegres, tem momentos que vamos estar tristes. Faz parte. Faz parte. Sem luta, não tem vitória. Sem luta, não tem vitória. Entendam isso. Mas entenda o poder de Deus sobre a sua vida. Busque-o em espírito e em verdade. Tenha convicção da fé que você tem. Tenha convicção do Deus que você serve. Para que você seja um cristão que dê frutos. Para que você seja um cristão forte, firme. Para que você tenha convicção para onde você quer ir. Onde você quer chegar com isso. Entendam isso. Faça disso uma verdade na vida de vocês. Tudo que vocês cantaram aqui nessa manhã, tudo que foi falado, eu disse para o Suéder, que se todos estivessem aqui, nem precisava de eu estar fazendo a pregação na aula dominical. Mas Deus tem feito maravilhas em nossas vidas. Deus tem feito maravilhas em nossas vidas. Ainda que nós não percebemos, porque nós não conseguimos conquistar aquilo que nós estamos buscando. Será porque nós oramos pouco? Será porque nós não sabemos orar como convém? Por que Deus não nos concedeu algo? Será que não é porque é o seu momento ainda? Ou aquilo não é para você? Por que Deus não te concedeu o que você quer? Mas isso não é passivo de desistirmos do nosso Deus. Porque se somos cristãos que buscamos coisas lá do alto, pouco importa o que aconteça aqui nessa terra, do qual nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Nós sabemos que todas as coisas aqui neste mundo é passageiro. O que nós buscamos aqui nessa terra? Lembre-se que o nosso galardão é no céu. Faça a diferença na vida das pessoas aqui nessa terra. Eu gostaria de finalizar essa mensagem. Só pegar um texto aqui. Salmos 139.
Salmo 139, a partir do versículo 1. Para que você entenda a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus, eu gostaria de finalizar a mensagem com esse salmo, onde o salmista diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, e não posso atingir. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. A tua destra me sustentará. Se eu digo às trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te será escuras. As trevas e a luz são as mesmas coisas, pois tu formastes o meu interior. Tu tecestes no meu seio, no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entristecido como nas profundezas da terra. Não vou continuar não, que é um texto muito longo, mas só para vocês entenderem o poder de Deus sobre as nossas vidas, o quão Deus nos conhece, o quão Ele sabe de cada um de nós. Se nós somos do jeito que somos, é porque Ele nos criou dessa forma. Deus nos criou assim. Ele nos fez assim. Ele conhece tudo que nós temos no nosso corpo, e principalmente no nosso pensamento. Então, igreja, entendam isso. Levam isso para a vida de vocês, para que Deus possa continuar cuidando, possa continuar abençoando a cada um. É preciso que você viva nele. É preciso que você conheça o poder dele sobre a sua vida. Esse encorajamento que eu deixo para a igreja, e para que nós possamos ter um ano abençoado, mas na presença do Senhor. Amém? Que Ele continue cuidando de todos.